A Alemanha se juntou aos Estados Unidos na sexta-feira, 31 de maio, a autorizar a Ucrânia a atingir alguns alvos em solo russo com suas armas de longo alcance, que podem fornecer uma mudança política e militar significativa, em um momento em que as tropas ucranianas estão esgotadas e perdendo terreno na guerra nas regiões do Oblast de Kharkiv, onde a Rússia busca estabelecer uma espécie de zona tampão ou zona segura para atacar a segunda principal cidade de mesmo nome, Kharkiv. No entanto, as autoridades ucranianas expressaram frustração com as restrições ao uso de armas ocidentais, especialmente porque a região fronteiriça de Kharkiv sofreu um ataque russo maciço que sobrecarregou as forças ucranianas. Tanto a Alemanha como os Estados Unidos autorizaram especificamente o uso dessas armas para defender a cidade de Kharkiv, que fica a apenas 20 quilômetros da Rússia. Horas depois de Joe Biden então autorizar o uso de suas armas contra o território russo, por volta das 20 horas da noite de sexta-feira, as Forças Armadas ucranianas iniciaram ataques diretos contra o território russo. A região bombardeada foi o Oblast de Belgorod, na Rússia Ocidental, que faz fronteira direta com o Oblast ucraniano de Kharkiv, atual zona de combate intensificada das últimas semanas. Durante os ataques, a Ucrânia empregou armas fornecidas pelos Estados Unidos, com imagens parecendo mostrar o lançamento de pelo menos 8 foguetes de um sistema M142 HIMARS ao sul de Vovchansk, seguido por lançamentos de mísseis de defesa aérea. Além de oferecer à Ucrânia uma oportunidade de proteger melhor Kharkiv, visando as capacidades russas na região, não está claro que efeito a flexibilização dessas restrições poderá ter na direção do conflito, naquele que está revelando um período crítico. Mas suscitou uma resposta furiosa de Moscou e avisos de que poderia levar a Rússia a uma guerra com a OTAN. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que Kiev pediu permissão a Washington para usar armas fornecidas pelos Estados Unidos contra as tropas do Kremlin reunidas no lado russo da fronteira para ataques dentro da Ucrânia. A aprovação de Biden foi para esse fim, disse Blinken em uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da OTAN em Praga. Não houve qualquer menção da Rússia em relação aos ataques ucranianos dentro do Oblast russo de Belgorod da última sexta-feira e final de semana, mas houve um grande ultimato e ameaça feita por uma das principais lideranças do Kremlin e da Rússia, o ex-presidente russo e atual vice-chefe do Conselho de Segurança de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. Em resposta, Dmitry Medvedev disse que a Ucrânia e os seus aliados da OTAN receberão uma resposta tão devastadora que a aliança não será capaz de evitar entrar no conflito, uma eventualidade que os governos ocidentais têm descartado. Os líderes ocidentais hesitaram em aliviar as restrições às suas armas devido ao risco que isso provocaria ao presidente russo Vladimir Putin, que alertou repetidamente que o envolvimento direto do Ocidente poderia colocar o mundo no caminho do conflito nuclear. Inclusive, na semana passada, a Rússia disse que os exercícios militares envolvendo armas nucleares táticas haviam começado. Para Medvedev, o conflito de Moscou com o Ocidente estava se desenvolvendo de acordo com o pior cenário e que ninguém hoje pode excluir a transição do conflito para a sua fase final. Medvedev destacou ainda que a Rússia considera que todas as armas de longo alcance utilizadas pela Ucrânia já são controladas diretamente por militares dos países da OTAN. Isto não é assistência militar, é participação direta numa guerra contra nós, exclamou Medvedev. A Rússia ganhou recentemente um avanço no campo de batalha em algumas partes da linha de frente de 1.000 quilômetros. Alguns líderes ocidentais pressionaram por uma mudança de política que permitiria a Kiev atacar bases militares dentro da Rússia com armas mais sofisticadas e longo alcance fornecidas por seus parceiros ocidentais. O maior e mais bem equipado exército do Kremlin está explorando a escassez de tropas e munições na Ucrânia.
após um longo atraso na ajuda militar dos Estados Unidos. A produção militar inadequada da Europa Ocidental também atrasou entregas cruciais para a Ucrânia. Numa guerra direta e nuclear entre Rússia e Estados Unidos, nunca esteve tão próxima desde a crise dos mísseis da década de 60. Alguns analistas céticos não acreditam nas ameaças de Medvedev, porém, o ex-presidente, que ainda possui boa reputação nos mais fanáticos eleitores, também é muito bem estimado na alta cúpula do Kremlin. Ajude o canal comprando nossos produtos exclusivos da loja oficial. São mais de 70 itens em camisetas e outros produtos. Acesse umapenca.com/área militar. Medvedev reflete exatamente os pensamentos do Kremlin. As últimas declarações caíram como novas ameaças e ultimatos. O braço direito de Putin mencionou o ceticismo do Ocidente, que seria erro fatal em pensar que a Rússia não estava preparada para usar armas nucleares táticas contra a Ucrânia. Medvedev também falou do potencial de atacar países hostis que não possuem armas estratégicas, armas nucleares. Infelizmente, isso não é intimidação nem blefe, exclamou Medvedev. A questão de permitir ou não que a Ucrânia atinja alvos em solo russo com armamento fornecido pelo Ocidente tem sido uma questão delicada, desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, disse na sexta-feira que apoiava o levantamento dos limites ao uso de armamento ocidental pela Ucrânia, dizendo que é uma questão de defender o direito internacional, o direito da Ucrânia à autodefesa. Putin queria dissuadir os aliados da OTAN de apoiarem a Ucrânia, mas não estamos e não seremos dissuadidos. O recém-nomeado ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, afirmou na sexta-feira que as tropas russas estão avançando em todas as direções táticas possíveis, inclusive na região de Kharkiv, onde disse ter empurrado as forças ucranianas para trás em até 9 quilômetros. As forças russas capturaram 28 cidades e vilarejos até o último dia de maio. Além de Kharkiv, as tropas em Moscou pressionam a região de Donetsk mais ao sul e unindo uma força para um esperado ataque na região de Sumy, mais ao norte, segundo o alto escalão militar ucraniano. Se haverá uma resposta séria da Rússia pelo que aconteceu na sexta-feira e final de semana no território de Belgorod, não sabemos. Inclusive um S-300 e S-400 foram destruídos. Certamente, se não houver um desfecho mais sério, como ao prometido por Moscou, a crise de reputação e, para a política de Putin, estará ainda mais comprometidas em não assumir as suas promessas e ameaças. Pessoal, como já sabem, criei um novo canal, o Analytics, onde vou ampliar o meu trabalho sobre geopolítica. Então peço sua contribuição se inscrevendo e ativando as notificações. Estamos chegando a 10 mil inscritos no Analytics.